A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 5. As epidemias globais. A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos já na lição de número 5. As epidemias globais, né? Apesar de tantos avanços que nós percebemos na área da medicina, mas ainda assim existem epidemias globais acontecendo nesse tempo e a gente fica imaginando, meu Deus, eu pensei que essas questões ficaram restritas ao mundo medieval, mas não, elas estão aí. Nós experimentamos ao menos 3 grandes epidemias que, é claro, não atingiram o mundo, mas atingiram boa parte das pessoas, né, de determinada parte do mundo e trouxe, evidentemente, o pavor e o medo ao mundo todo, sobretudo pelo fato de que a locomoção hoje se faz de maneira muito mais tranquila. Nós tivemos aí a gripe aviária, nós tivemos logo após ali o ataque das Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro, nós tivemos a SARS e também tivemos aí a gripe, recentemente a gripe suína. Ou seja, a gente percebe um aumento nesse tipo de problema, nesse tipo de questão. Evidentemente que aí é fato que nós apelamos sempre para o texto bíblico, haverá pestes, haverá fome, haverá guerra. Tudo bem. O grande problema é que esses sinais, eles se encaixam em que época da nossa escatologia? Em que período da nossa escatologia pré-milenista? Bem, na nossa escatologia pré-milenista, nós temos o primeiro evento que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, segundo os especialistas, é um evento silencioso. É um evento em que as pessoas não vão perceber, não vão se dar conta e de repente Jesus Cristo retira a sua igreja. E então nós temos o início de um período de tribulação. E os eventos que falam sobre peste, sobre fome, sobre guerra, eles vão anteceder a manifestação em glória do Senhor Jesus Cristo, ou seja, vão se dar dentro da escatologia pré-milenista, dentro de um período posterior. Então, eu acho sempre temerário nós utilizarmos esses pontos, esses acontecimentos, como forma de se promover a vinda de Jesus quase que de maneira terrorista. A vinda de Jesus deve ser olhada como uma coisa muito boa, como uma bênção para as nossas vidas, porque seria a consumação de tudo aquilo que nós sempre acreditamos. É a esperança da igreja, é a esperança do povo de Deus, é estar com o seu Cristo, é estar com o noivo, é estar com o dono da igreja. Então, na verdade, não existiria razão alguma para temer. Não deveria ser pregado a vinda de Jesus em tom de ameaça, mas em tom de esperança. Não é verdade? Num tom muito diferente. Então, as epidemias globais não deveriam servir para nós explorarmos esse tipo de tema dessa forma, como se Jesus dependesse desse tipo de acontecimento para vir. Tenhamos cuidado, tenhamos bastante cuidado com esse tipo de exploração. Por quê? Porque se nós observarmos, as epidemias sempre aconteceram no mundo. Elas foram uma realidade. Quanto às epidemias marcadas na escatologia e que nós temos ideia desse assunto através do Apocalipse e de outros textos da Bíblia, elas terão seu lugar, né? Elas terão o seu papel dentro de um aspecto colocado pelo Senhor Jesus Cristo que nós devemos ponderar e devemos tratar com bastante cuidado. Por quê? Quando os discípulos
Quando o Senhor Jesus Cristo falou acerca do que aconteceria nos tempos do fim, ali já no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os seus discípulos disseram: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas, quando é que isso vai acontecer e qual sinal haverá da tua vinda. Ele falou: olha, não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Ou seja, não devemos explorar isso. Às vezes a gente se excede nesse tipo de exploração e não faz nada de efetivo para poder entender o que está acontecendo, analisar o que está de fato acontecendo, porque veja bem, o consumo exacerbado a produção exacerbada por causa do alto consumo, porque existe uma superpopulação. Então isso precisa ser entendido, nós devemos entender esse aspecto, por quê? Porque senão nós condicionamos isso dentro de uma questão escatológica e deixamos de fazer uma análise do que é que está acontecendo de fato. Está acontecendo, está sendo desenvolvido, a produção cresceu muito por causa da quantidade de pessoas, as pessoas se alimentam de maneira irregular e esse consumo ele se faz de maneira cada vez mais ligeira e mais volumosa. Consequentemente, cresce-se a produção tanto de aves, né, quanto de outros tipos de produto de origem animal. E para que isso possa ser uma realidade, às vezes se produz determinadas coisas em laboratório que nós não temos ideia, nós não conhecemos, ou seja, as possibilidades científicas são muito grandes. E então vem a se desenvolver doenças, e essas doenças acabam se propagando e às vezes se propagando até mesmo de maneira intencional para se testar determinado tipo de medicamento, uma série de coisas, ou seja, eu não gosto de levantar teorias de conspiração, mas a gente precisa pensar de maneira um pouco mais madura acerca do fato de que existem coisas que talvez poderiam ser evitadas. A gente percebe que não são. Parece que propositalmente essas coisas são propagadas na grande sociedade. E isso se espalha rapidamente, pouca informação, pouco conhecimento. Aliás, muita informação e pouco conhecimento, né? A informação se propaga rapidamente e aí as pessoas se apavoram, têm medo e, consequentemente, talvez o comportamento das pessoas acaba sendo alterado e chega-se a um comportamento que foi planejado. Então é importante sabermos de que as epidemias globais também sinalizam, também demonstram que a humanidade caminha para um futuro e para um fim. Mas não podemos utilizá-la simplesmente para marcar a brevidade desse futuro, porque nós não temos conhecimento disso, foge do nosso conhecimento, e devemos sim de analisar de maneira mais crítica por que essas doenças, essas epidemias acabam se globalizando hoje. Pela alta rotatividade nos aeroportos, pelo contato mais rápido que nós temos hoje entre os países, por quê? Passagens aéreas diminuíram os preços, hoje a locomoção se tornou mais tranquila e mais fácil. O acesso não é para todos, evidentemente, mas existe de maneira muito mais massificada e popular do que se existiu no passado. Então, esse trânsito entre um país e outro proporciona a condição de se trazer determinadas epidemias para cá ou, consequentemente, levar daqui para lá. Então, essas coisas precisam ser analisadas dentro desse contexto e de um contexto bastante ponderado, bastante crítico, bastante sério, para que nós não venhamos a amarrar e condicionar a Bíblia Sagrada a determinado acontecimento, fazendo com que esse acontecimento tenha mais importância até mesmo do que o próprio texto bíblico e do que o texto bíblico efetivamente está dizendo. As epidemias globais demonstram que somos seres humanos e que com toda a tecnologia, com todos os avanços na medicina, com todos os avanços dentro de diversas áreas, o ser humano continua carente, o ser humano continua precário, não pode produzir a boa vida à parte de Deus, não pode sobreviver de maneira altamente qualitativa, simplesmente produzindo alimentos da forma como tem sido produzido para o consumo rápido. Enfim, várias lições podem ser extraídas desse tipo de acontecimento. Várias lições podem ser exploradas e várias dimensões desse problema podem ser analisadas. Nós devemos fazer isso, devemos nos preparar para ter esse tipo de discussão em sala de aula, conscientizando a nossa classe, conscientizando os nossos alunos a um consumo alimentar, né, um pouco mais sadio,
a um consumo alimentar que não agrida a natureza e a, sobretudo, observar aquilo que está acontecendo à nossa volta, oferecendo solidariedade, oferecendo esperança às pessoas que possam estar aí sendo alvo ou acometidas desse tipo de problema, desse tipo de doença. Que não venhamos a espalhar o terrorismo escatológico, mas que venhamos promover a esperança da Igreja de Jesus Cristo, que é justamente estar com o Senhor e estar vivendo de maneira absoluta e em sua plenitude, quando o reino do Senhor for estabelecido de maneira total, global e para sempre. Essa é a nossa esperança e a esperança que nós devemos levar às pessoas, sem deixar, contudo, de analisar tudo que está acontecendo à nossa volta. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.